se o prefeito Quil lhe convidasse ou convidasse o Partido dos Trabalhadores para ajudá-lo nesse processo de reeleição, indicando para o PT, ou dando para o PT a vaga de vice. Assunto fechado? Não, Ivan. Não, porque essa ideia da nossa candidatura, ela surgiu a partir de conversas que nós tivemos com os membros do PT, né? Surgiu de uma forma muito espontânea. Amigos nossos já estão também super dispostos a encarar e a divulgar e também participar dessa nossa candidatura, construindo ideias, apresentando o nome, levando a gente na área rural, em bairros na área urbana, fazendo a nossa apresentação. Então, é uma candidatura que traz para a gente uma vontade das pessoas de quererem sempre participar cada vez mais. Então a gente não ia decepcionar esse pessoal dizendo que a gente está se colocando para ser vice. Até porque se a gente se colocar como vice, vice não é candidato a nada. Então nós temos uma pré-candidatura a prefeito, que o partido ainda vai referendar de forma oficial, isso ainda não é oficial, mas a gente não vai abrir mão para ser pré-candidato a vice de ninguém. Nem do prefeito Quil, nem de outro candidato. Dialogar, a gente vai poder dialogar com todo mundo, porque eu acho que a gente tem que conversar com as pessoas. Como eu digo, a gente não pode fechar portas para conversas, mas a gente não vai abrir mão dessa candidatura, né? E aí já começar a dizer uma coisa dessa logo agora, a gente acaba não sendo candidato a nada. Então a gente não vai não, a gente precisa dessa candidatura, firmar essa candidatura, porque tem outras pessoas, companheiros e companheiras, militantes, população, jovens que estão apostando nisso agora. Aliança política com o ex-governador Manuel Gomes de Barros, nem na quinta geração. Nem na quinta geração, realmente, porque nós não temos afinidade política, nós não temos afinidade ideológica, nós não temos afinidade de pensamento, né? Apesar de ele ser uma pessoa muito experiente, mas infelizmente a experiência dele é traduzida em autoritarismo, é traduzida em vícios. E esses vícios e esse autoritarismo a gente não quer para a nossa candidatura, a gente não quer para o nosso mandato. Então não teria condições. O senhor é um candidato jovem, qual a sua proposta para a juventude de emprego, de cultura, arte, até porque eles não querem só, como diz o Titãs, diversão, pão, enfim, essas coisas. Como você disse, como bem diz os Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente sabe que essa ideia de cultura, essa ideia de arte, apesar de não ser uma coisa própria e apenas da juventude, mas é o momento onde a gente desperta para isso, né? É o momento onde nós afloramos as nossas aptidões culturais, as nossas aptidões artísticas. Então a gente precisa ter pontos de cultura aqui em União. Os bairros precisam fomentar a cultura. A gente tem muita gente que pratica, como já foi dito, hip hop, quadrilha, teatro, outras artes. A gente precisa capoeira, a gente precisa manter esse pessoal aqui em União. E a gente só mantém essas pessoas aqui em União dando ocupação, seja ela com práticas culturais, práticas esportivas, que o esporte também é muito importante, práticas artísticas e também, sobretudo, tendo espaço de emprego e renda. E para ter emprego e renda, a pessoa precisa ter formação. A gente precisa de parcerias com o Sebrae, com outras entidades para dar formação. Aqui em União, profissionais, tem pessoas que trabalham muito bem nessa área, então a gente precisa manter essas pessoas aqui. E a gente só consegue manter essas pessoas aqui tendo ocupação, seja ela na área cultural, artística ou através do emprego e renda. Será que o senhor vai ter que pedir autorização para Zumbi, a estátua bem ao seu lado aí, para fazer composição política com o Zé Alfredo, que dizem é favorito do momento? A gente não vai pedir autorização a Zumbi não, mas a gente vai buscar muita garra, muita experiência, porque para quem mora aqui em União e conhece a história, sabe muito bem que Zumbi ele usou de estratégias, de inteligência e o que é melhor, colocou a sua juventude e a sua ousadia à disposição do Quilombo dos Palmares. E é isso que a gente vai fazer. Colocar a nossa juventude, a nossa ousadia, o nosso dinamismo, a nossa competência e a nossa coerência a favor de União dos Palmares. Então a gente também não vai conversar ainda sobre essas ideias de composição, né? A gente vai dialogar com pessoas, a gente vai conversar com uma pessoa, com outra, mas a gente não vai conversar sobre essa ideia de composição porque hoje a gente vai defender essa ideia de candidatura. Porque, como eu disse, outras pessoas, amigos, companheiros militantes também já estão defendendo.
Como o senhor vê a candidatura ou a pré-candidatura da professora Silvani Calixto? Ivan, eu tenho um apreço muito forte pela professora Silvani. Eu a conheço já há um bom tempo. Há um bom tempo eu conheço a professora Silvani. Acho que é uma excelente pré-candidata. E eu acho que ela tem que ousar sim também, porque eu acho que é importante. Quanto mais candidaturas nós tivermos, é melhor. É melhor porque nós daremos mais opções para a população e não vai ficar só naquele mais do mesmo. Sempre os mesmos candidatos. Então eu vejo a candidatura dela, assim como a nossa, assim como outra que possa surgir, como uma ideia muito positiva e muito boa. Então parece-me que o PT não vai ter dificuldade de botar o seu nome na rua, até porque a dificuldade que o PT deve enfrentar vai ser essa em nível nacional, de que o PT roubou, de que o PT é ladrão, de que o PT... Como é que o senhor vai superar esse preconceito? Está disposto a carregar essa situação nos ombros? Ivan, eu estou disposto a carregar a situação do Partido dos Trabalhadores, aquela que foi o legado de Lula, né? Que foi o legado de Lula e da nossa presidenta Dilma. Lula colocou comida na mesa de muita gente. Lula construiu a Lei 10.639, que é aquela que obriga as escolas, que diz que as escolas têm que ensinar sobre isso aqui, sobre esse território aqui onde nós estamos. Teve o PAC, que melhorou significativamente as estradas e a infraestrutura do nosso país. Na saúde, teve as UPAs, que onde tem UPA, a gente sabe que o pessoal consegue desenvolver melhor nessa ideia de mini pronto-socorro. Lula construiu o Mascultura. Então, esse legado do PT, eu estou sim disposto a carregá-lo nas costas e também disposto a combater as inverdades que foram ditas e que foram feitas durante as eleições passadas e desde quando a Dilma ela foi eleita. Então, nós estamos sim dispostos a levantar a bandeira daquilo que é verdade do PT e as pessoas sabem. Nessas eleições passadas, a gente pôde caminhar aqui todos os bairros de União e as pessoas vinham e era em uníssono aquelas benfeitorias que o PT fez. Mas a gente sabe que sempre tem as pessoas que são contra e a gente já está vendo que a nível nacional isso já está mudando, porque quem mais nos atacou, quem mais disse que nós não servíamos, não está propondo, não está fazendo, está aí perdido no meio de um país tão imenso e tão plural como é o nosso Brasil. Então, a nível nacional mesmo, isso já está mudando e eu estou sim disposto, como eu disse, a carregar as bandeiras de luta do Partido dos Trabalhadores e a defender de todos aqueles ataques, fake news que foram feitos durante as eleições de 2018 e também que continuam sendo feitos agora. Então, a aliança política com Zé Alfredo, Manuel Gomes de Barros, José Carlos Leão e outros, para o PT não vai servir. Não, a gente vai precisar compor sim, porque a gente vai precisar ter um vice. A gente vai precisar ter um vice, então a gente vai conversar, como eu digo, quando a gente for conversar é sobre isso. Porém, as pessoas que têm tendências a práticas autoritárias, a práticas preconceituosas, a práticas de disseminar mentiras, com esse pessoal a gente infelizmente não vai ter diálogo. Porque assim que a gente for conversar, quando for colocar as ideias na mesa, talvez elas se choquem e esse choque a gente não quer ter futuramente ganhando as eleições. É melhor que ele já exista agora, para não ser um desastre, assim como vem sendo todas as últimas candidaturas de prefeito e vice aqui de União, sempre depois, no meio do caminho, se desanda. E a gente não quer isso. A gente quer compor com as pessoas que têm afinidade de ideias conosco. O PT contribuiu com o caos na gestão Beto Bahia? Não, de forma alguma. A gente contribuiu para elegê-lo. Quando nós entramos naquele momento no grupo, nós tínhamos também já uma ideia de candidatura e a gente entrou para contribuir para a vitória e para contribuir com benfeitorias. Nós ocupamos 3 secretarias naquele momento e nós demos cara, e uma cara positiva àquelas secretarias. Carla foi várias vezes a Brasília, conseguiu uma UPA para cá, depois que ela saiu, fizeram a inauguração da pedra inaugural e até hoje essa pedra ela não saiu do lugar. Genizete, na Secretaria de Cultura, com várias ideias e com a articulação que teve, conseguiu para cá para que a gente tivesse um ponto de cultura com uma Maria Fumaça que ia da nossa estação ferroviária no centro até a estação da Barra fazendo esse percurso, essa viagem, e aí esse projeto foi aprovado, mas que depois ele foi perdido. E eu, na Secretaria de Infância e Juventude, a gente conseguiu dar uma cara àquela secretaria. Conseguimos levar jovens para participar de atividades como a corrida viva, que foi para crianças, como uma semana antidrogas, uma semana de combate à violência,
trouxemos o Conselho de Juventude de volta, conseguimos montar uma biblioteca lá na Secretaria, conseguimos para mais de 400 livros e está lá até hoje, e isso foi fruto da nossa gestão. Então essas e outras coisinhas mais que a gente deu, na verdade, alavancou tanto a eleição do Beto Bahia como também o seu momento. Depois, por uma questão de não afinidade, por não querer nos dar um espaço que era nosso, o prefeito, infelizmente, Beto Bahia, ele estava doente e a prefeitura ficou nas mãos de outras pessoas e a população não queria ouvir ou um não ou um sim de outra pessoa. Queriam ouvir o não e o sim da pessoa que o elegeu. Assim como nós também, secretários, todos, não queríamos estar ouvindo um não ou um sim de um outro secretário como nós. A gente queria ouvir do prefeito. Mas ele abandonou a prefeitura, a princípio por questões de saúde e depois porque não tinha mais condições de administrar. E aí deu no que deu, saiu acho que umas 2 ou 3 vezes naquele vai e vai de prefeito que a gente tem aqui, mas felizmente nós do PT, nós entregamos antes disso, antes do CAU estar estabelecido. Então, porque a gente não ia conseguir depois dar respostas a isso, né? Uma prefeitura que sai em rede nacional, que sai no Fantástico. Graças a Deus, nesse dia eu estava em casa muito tranquilo, tinha voltado a trabalhar na UNEAL e os nossos nomes do PT nunca saíram em nenhuma reportagem negativa. Muito pelo contrário. Então a gente não contribuiu para o caos, a gente contribuiu para alavancar a candidatura e o mandato dele enquanto nós estávamos enquanto secretários. Parece-me que perto de sua residência existe um ponto de embarque onde diariamente jovens pegam o primeiro ônibus com destino a Mato Grosso ou ao Mato Grosso do Sul, enfim, em busca de emprego, corta cana. Isso não corta seu coração, candidato? Ivan, acho que o meu coração, o coração das várias mães e pais que veem seus filhos, infelizmente, deixarem a sua terra natal, deixarem as suas casas para aventurarem um possível emprego. E eu acho que isso é ruim, isso corta nosso coração e a gente precisa fazer com que a juventude permaneça aqui, né? Vários jovens que eu conheço, infelizmente tiveram que, no meio de alguma atividade, seja uma atividade de estudos ou uma outra atividade que fazem parte, tiveram que abandonar no meio e ir embora. Ir embora para aventurar um emprego lá no Centro-Oeste. E isso é muito ruim, isso corta nosso coração. A gente precisa de mecanismos para que a juventude possa permanecer aqui em nossa cidade. Seja ele com emprego e renda, seja ele com atividades culturais e que também depois, futuramente, consiga extrair algum dinheiro dessas atividades que vai aprender a fazer, que vai ter esse traquejo, que vai ter esse manejo. Então a gente precisa, de alguma forma, né, fazer com que as pessoas fiquem aqui, porque as mães e pais choram todos os dias, semanalmente, levando seus filhos até aquele ponto para irem embora, aventurar um emprego fora. Eu quero aqui agradecer ao candidato do Partido dos Trabalhadores, o senhor Sérgio, né? Vamos ali até o ponto de observações ali, né? E perceber que qual vai ser o seu principal ponto de campanha para o senhor convencer o eleitorado no sentido de que o passado não nos serve mais. Ivan, eu sou uma pessoa que desde os meus 15 anos eu participo das mais variadas atividades aqui do nosso município, né? Seja dentro da Igreja Católica, como membro de grupos de jovens, seja em associação de bairro, associação de estudantes ou outras atividades por aí afora. E também desde os meus 18 anos eu fiz um concurso público e fui trabalhar lá na Escola Carlos Gomes, depois um outro concurso público e fui trabalhar na UNEAL. Fora outras atividades que a gente vem desenvolvendo. Então, eu quero passar para as pessoas isso. Infelizmente, vamos superar o primeiro degrau aí, o primeiro degrau, aliás. Infelizmente, os políticos e a política está desacreditada. E a gente quer passar justamente isso. Não há nenhuma pessoa aqui em União que possa macular a minha imagem falando e provando que eu sou desonesto, que eu já roubei, que eu desviei dinheiro. Então eu quero primeiro, a princípio, e ganhar, como foi essa sua pergunta, ganhar a confiança das pessoas falando a princípio sobre mim, né? E dizendo quem sou eu. Muita gente já sabe, quem trabalhou comigo, quem conviveu comigo, ou quem
participou das coisas e dos espaços que eu trabalho sabe muito bem que eu dou conta do recado, que eu chego cedo, que eu saio tarde, e eu acho que a gente está precisando de alguém assim, disposto, disponível, com competência e que quando assume alguma coisa, dá conta do recado. E é isso que eu pretendo fazer, é através disso que eu pretendo cativar as pessoas que vão olhar para mim e vão se enxergar nelas. As pessoas que vão olhar para mim e vão dizer, é um modelo desse que eu quero para estar na Prefeitura de União. As pessoas que vão olhar o nosso projeto e vão se enxergar nele, não vão precisar de mais explicações, vão poder perceber naquilo que está escrito e naquilo que eu vou poder falar e que eu vou poder defender, vão poder se enxergar naquele projeto e vão dizer, é isso que eu quero para a União, é uma pessoa assim que eu quero coordenando e direcionando esses trabalhos. Então é isso que eu quero e é assim que a gente vai conseguir conquistar o voto de cada um e cada uma palmarino que está nos vendo agora e que vai nos ver muito durante as eleições. Muito obrigado pela entrevista, candidato, e boa sorte, hein? Obrigado, Ivan. Eu agradeço esse espaço que você concedeu. Eu acho que é importante a gente, assim como você, dar espaço às candidaturas que estão surgindo agora, às pré-candidaturas que estão surgindo agora, porque outras pessoas preferem só dialogar com os que já estão postos aí há um bom tempo. E você está dando esse espaço, e eu agradeço. É um espaço que a gente precisa utilizar, as redes sociais, a internet, os jornalistas profissionais, porque a gente precisa dessa divulgação e essa divulgação se faz necessária e você está dando esse espaço. Então eu agradeço e conto com você e conto com a população palmarina para que a gente possa alavancar essa nova ideia. Obrigado.